Quase todo mundo conhece Zé Pelintra pelo terno branco, pela ginga, pelo riso de canto de boca e pelo jeito direto de falar. Só que existe uma camada que muita gente no Sudeste nunca recebeu com calma. O Zé que vem do catimbó e da Jurema. O Zé que não é apenas malandro, mas também mestre, curador, mandingueiro e conselheiro. E é justamente aqui que nasce a confusão. A internet tenta colocar tudo no mesmo saco, como se a tradição fosse uma legenda pronta. Mas não é. Então eu quero começar do jeito correto. O que você vai ouvir aqui é um estudo respeitoso, inspirado no que foi dito na transcrição que você enviou, e com um cuidado essencial. Dentro da Jurema existem casas, linhas e fundamentos diferentes. Em algumas casas, Zé é visto como rei, em outras como príncipe. Em algumas, dizem que ele subiu e não incorpora mais, e quem trabalha são outras entidades da mesma radiação. Em outras, ele segue presente e atuante. Ou seja, não existe uma única forma de explicar, porque tradição é território e cada território guarda suas chaves. O que dá para fazer com segurança é organizar os princípios, as imagens e as funções que aparecem com mais frequência quando o assunto é Zé do Catimbó Jurema. E se você ficar até o final, você vai entender 3 coisas que mudam sua visão. Primeiro, por que o Zé da Jurema é tão ligado à ideia de mestre-curador? Segundo, o que significa ele andar nas duas fumaças, ou melhor, o mistério das duas fumaças. E terceiro, porque o título Doutor dos Pobres faz tanto sentido e como esse eco aparece também na Umbanda. Vamos entrar. Quando a gente fala de Jurema e Catimbó, a primeira coisa que precisa cair é a ansiedade de transformar tudo em rótulo simples. Porque a Jurema não é só uma religião a mais. É um universo de mestres, mestras, cidades espirituais, linhas de trabalho e um modo de curar que conversa diretamente com o povo, com a mata, com a vida real. E nesse universo, Zé Pelintra aparece como figura de maestria. Não só um espírito que chega para fazer graça, mas alguém que domina a arte de orientar e curar. Na transcrição aparece uma chave muito bonita. O Zé da Jurema não assume tanto o arquétipo do malandro do morro, como a cultura urbana do Rio ajudou a fixar na imaginação popular. Ele é próximo, sim, pela malandragem no sentido de inteligência e jogo de cintura, mas se apresenta mais como trickster sábio, aquele que brinca com as palavras, ensina sem humilhar, dá lição rindo, corta o excesso com uma frase curta. E aqui é importante, malandragem. Nessa leitura não é trapaça, é sobrevivência com percepção. É saber entrar e sair de situações difíceis sem perder a própria ética. É a arte de lidar com a vida como ela é, e não como a gente gostaria que fosse. Por isso, ele é conselheiro. E conselheiro de verdade não alimenta fantasia. Ele aponta o que você não quer ver, mas do jeito que você consegue ouvir. Agora vamos para o coração simbólico, o mistério das duas fumaças. Na Umbanda, a internet popularizou muito a ideia de direita e esquerda, como se fossem territórios fixos, como se tudo fosse binário. Na Jurema, a transcrição aponta outra linguagem, o mistério das duas fumaças do cachimbo sagrado. A fumaça que revela, cura e orienta, e a fumaça que corta, enfrenta, expulsa, protege. É como se o mesmo instrumento, o mesmo sopro, pudesse ter duas funções conforme a necessidade do trabalho. Uma mais acolhedora, outra mais firme. E Zé é descrito como mestre que transita e domina esse mistério, andando nas duas fumaças. Isso é precioso porque resolve um mal-entendido comum. Tem gente que acha que um guia ou é bonzinho ou é bravo. Não, a firmeza não é maldade. A firmeza é muitas vezes a caridade possível naquele momento. Quando uma pessoa está sendo destruída por uma energia densa, por um vício, por uma maldição emocional, por uma repetição autodestrutiva,
Às vezes, a cura não é colo, é limite, é corte, é choque de lucidez. E o Zé da Fumaça mais firme aparece como bravo, não por crueldade, mas porque o trabalho exige pulso. E aí entra outra camada, o Zé Curador. Na transcrição, aparece que ele é perito em receitas de garrafadas, simpatias, magias, conselhos e caminhos de cura. Esse é um traço clássico do mestre no imaginário juremeiro. Não é só um espírito que fala, é um espírito que orienta com saberes de mão, com remédio de mato, com receita de vida, com mandinga que defende, corta e reorganiza. E aqui a gente precisa falar com maturidade. Quando a gente diz garrafada, mato, receita, isso não é para virar tutorial perigoso nem receita médica improvisada. Isso é para entender o arquétipo. Zé como o mestre que conhece o que o povo conhece, o que funciona, o que protege, o que acalma, o que fortalece a coragem. E por falar em coragem, o título Doutor dos Pobres é uma das coisas mais fortes desse tema. A transcrição lembra que em muitas memórias de terreiro, Zé era conhecido como Doutor dos Pobres. Alguém que tem cura na mão, que ajuda no corpo, na alma, no emocional e que aparece como defensor e orientador de quem não tem acesso, de quem não tem voz, de quem não tem rede. Esse título é praticamente um resumo de missão. Ele trata o pobre como gente, e isso, no Brasil, já é um milagre social. Mas repare, esse título é também um alerta ético, porque Doutor dos Pobres não é mágico de espetáculo. É cura com responsabilidade, é caridade com firmeza, é compaixão sem infantilizar. Agora, eu quero fazer uma ponte importante, porque esse canal não pode só repetir frases, ele precisa organizar consciência. Quando Zé chega na Umbanda, segundo o que aparece na transcrição, ele chega com ecos dessa centralidade curadora. Só que com o tempo, a cultura do Sudeste e a estética urbana foram empurrando a imagem do malandro para a frente, e muita gente foi esquecendo do Doutor dos Pobres. Virou quase uma caricatura. Terno, bar, jogo, risada. E aí acontece a injustiça simbólica. Transformam um arquétipo de defesa e caridade em desculpa para a desordem. E isso é exatamente o contrário do fundamento. O que o Zé Juremeiro ensina, quando a gente escuta de verdade, é método de vida. Você não se protege só rezando, você se protege colocando limite. Você não abre caminho só pedindo, você abre caminho sustentando a palavra. Você não cura só com remédio, você cura com decisão e responsabilidade. Isso é malandragem, no sentido elevado, estratégia com ética. Agora vamos aprofundar o ponto rei ou príncipe, que aparece na transcrição, mas sem cair no detalhe que varia de casa para casa. Por que existe essa variação? Porque, na Jurema, há organização de mestres e cidades espirituais, e certas casas nomeiam funções e hierarquias de modos diferentes. Em algumas, Zé ocupa posição central. Em outras, ele compõe uma corte, uma família, uma radiação. E a transcrição cita que, em algumas tradições, o rei seria mestre Carlos e Zé seria príncipe, com o cuidado de dizer, se eu estiver enganado, complementem. Esse cuidado é ouro, porque o que importa para o seu conteúdo não é cravar uma hierarquia, e sim ensinar o público a respeitar que existem casas. E aí entra outra camada fascinante, a família e a radiação. A transcrição fala que, em certas casas, dizem que Zé subiu e não incorpora mais, e que quem trabalha são entidades da família, como Velho Cego, Zé Filintra e outros nomes ligados a essa radiação. O ponto aqui não é decorar a lista, e sim entender a ideia. No universo do culto, muitas vezes um mestre abre um campo e outros espíritos trabalham dentro daquele campo com vibrações e funções específicas. Isso ajuda a explicar por que você encontra Zés diferentes, com jeitos diferentes, e ainda assim reconhece uma assinatura,
o conselho rápido, a cura, a malícia sábia, o corte firme quando precisa. Agora, um trecho que eu quero transformar em um bloco de retenção, porque ele é muito bom para abrir a mente do público. Existem muitos mestres na Jurema e o Sudeste conhece só alguns nomes. A transcrição cita Mestre Tupinambá, Mestre Maria Padilha e outros, e fala que há milhares de mestres que o Sul e o Sudeste nem conhecem, fazendo trabalhos maravilhosos. Essa frase abre uma porta enorme. O público que acha que espiritualidade é o que viralizou, começa a entender que existe um mundo inteiro por trás. E aqui entra o seu diferencial de canal. Você não vai ser só mais um repetindo a estética do terno branco. Você vai ser o canal que organiza as camadas: origem, função, símbolo, variação entre casas, ética do caminho limpo. Isso é o que transforma um vídeo em referência. Agora, vamos falar de mandinga, porque isso também aparece na transcrição. O termo mandingueiro, no contexto do Zé da Jurema, está ligado a cortar o mal, defender contra inimigos, cortar doença, maldição, essas expressões de linguagem popular do sagrado. Aqui, novamente, sem sensacionalismo. Isso não precisa virar filme de terror. Isso pode ser explicado com maturidade como trabalho de proteção e limpeza dentro de uma cosmologia. E quando ele está na fumaça da esquerda, é descrito como mais bravo. Ou seja, a mesma presença pode operar em modos diferentes conforme a necessidade do atendimento. Agora eu quero fechar esse roteiro com um ensinamento que conecta tudo, para o público sentir que ganhou recompensa por assistir. A grande lição do Zé do Catimbó, Jurema, não é faça promessa, acenda isso, beba aquilo. Não. A grande lição é a espiritualidade séria não alimenta preguiça, ela exige postura. Se você quer a proteção do mestre, você também precisa fazer a sua parte no mundo. Parar de mentir para si, parar de repetir atalho, organizar sua vida, honrar sua palavra. Porque o caminho se abre quando você vira alguém que sustenta o que pede. E aqui está uma frase que poderia fechar como assinatura do vídeo. Zé não é só uma entidade do bar, ele é um mestre da travessia. Ele não é só malandro, ele é curador. Ele não é só carisma, ele é método. E por isso, o estudo do Zé do Catimbó, Jurema, é tão importante. Ele devolve profundidade ao que virou caricatura. Para encerrar, eu vou te fazer um convite simples. Se você é juremeiro, juremado, catimbozeiro ou tem vivência mais direta com essa tradição, comenta aqui embaixo com respeito e complementa com o que for necessário, sem briga e sem ataque. Porque esse canal é para construir conhecimento, não para competir por quem sabe mais. E se você é iniciante, comenta, quero estudar com fundamento. Eu vou saber que é esse conteúdo que você quer. Curte, se inscreve e compartilha com quem precisa entender que tradição é ponte e que Zé, no Catimbó e na Jurema, é mais profundo do que o meme do terno branco. Saravá.